Bom dia, boa tarde, boa noite, turma de Engenharia Mecânica, Física Teórica Experimental 2, ou Física Integrada 2, penúltima aula, capítulo 19, a primeira lei da termodinâmica. Como sempre, o capítulo começa com uma foto, né? Aqui é uma locomotiva, aí tem aqui uma pergunta, tá? Que você deverá saber responder ao término desta aula. Deixa a seu critério isso. Tá? Bom, aqui está o que é abordado neste capítulo. Tá? Tem vários itens, nós vamos ver todos eles. Tá? Os processos termodinâmicos estão no dia a dia, né? Quando você dirige um carro, usando o motor dele, quando se liga um ar-condicionado, ou usa um eletrodoméstico, tá? Tudo isso são processos que a termodinâmica está envolvida. Tá? E basicamente a termodinâmica ela estuda as relações envolvendo o calor, que é a energia em trânsito, né? O trabalho, que é alguma coisa que a gente executa, um trabalho mecânico, e o aquecimento e o resfriamento dos corpos, né? A transferência de energia. Um exemplo, quando você está com o motor de um carro funcionando, a explosão da reação química, né, do combustível, né, da gasolina, gera calor. Esse gás aquecido pressiona os pistões, né, e faz um trabalho mecânico e empurra o carro para frente. Tá? Isso é um exemplo de um processo termodinâmico. Tá? A termodinâmica está associada intimamente à primeira revolução industrial, né, que são as máquinas térmicas. Tá? Nós vamos ver no próximo capítulo. Para entender esses processos, tem que saber a primeira lei da termodinâmica, que é basicamente a conservação da energia. Tá? Inclui agora a troca de calor com um sistema, tá? E também a realização de trabalho. E também aborda o fato de que um sistema pode guardar energia, né? Na forma de energia interna. Tá? E essa conservação de energia ela é fundamental em muitas áreas da engenharia e da física. Tá? E agora, o que você precisa entender primeiramente é o que é um sistema. Tá? Nós vamos falar muito em sistema. Tá? Então, um sistema termodinâmico é onde você quer estudar. O que você quer estudar? E aí, você pode ter as paredes que envolvem esse sistema, não fazem parte do sistema, e você também pode ter o meio externo ao sistema. Né? As paredes seriam a interface entre o sistema e o meio externo, por exemplo. Né? Você pode ter, por exemplo, um tanque cheio de gás, o gás é o sistema. A parede do tanque é só uma parede, não faz parte do sistema. Tá? Por exemplo, você tem aqui uma pipoca estourando, né, num sistema. Então, o sistema é a pipoca. Tá? Esse é o sistema. Aí, a panela são as paredes do sistema. E aí o calor vem de fora do sistema. Né? O calor vem do fogo, vem de fora, o calor entra no sistema, o sistema faz um trabalho e empurra a tampa da panela para cima. Tá certo? Então, o sistema trocou energia com o meio ambiente, com o ambiente externo dele. Tá? Então, essa interação entre o sistema e o meio externo que é o foco do processo termodinâmico. Tá certo? Então, em geral, nós sempre definimos bem o que é o sistema, para você saber o que está dentro do sistema, o que o sistema faz, né, de trabalho e o que está fora do sistema. Tá? Em geral, o sistema está conectado com um reservatório de calor ou de frio, né, no caso aqui seria o fogo, né, para poder fazer um tipo de trabalho mecânico. Assim que funciona a máquina térmica. Tá? Um exemplo de sistema seria, por exemplo, o motor de um foguete, né, que ele faz com que o gás expelido impulsione o foguete para cima.
O próprio ser humano, os seres biológicos são sistemas, né? Sistemas bem complexos, né? Que você troca calor com o meio externo, tá? Uma coisa importante aqui, muito vital desde o começo, são os sinais, né? Tá? Então, Q é a letra para o calor e W é a letra para o trabalho, tá? Quando o calor entra no sistema, o sistema recebe esse calor, o calor é positivo, tá? Quando o sistema faz trabalho, em geral um gás ele se expande, né? Então o trabalho é positivo. Quando o sistema perde calor, então o trabalho é negativo, o calor é negativo. E quando alguém faz trabalho sobre o sistema, uma compressão, por exemplo, aí o trabalho é negativo também. Então tem que entender bem quando que o calor é positivo e negativo, quando que o trabalho é positivo e negativo, tá certo? Bom, o trabalho implica em uma expansão de gás, né? Expansão ou contração do sistema. Só tem trabalho realizado em transformações em que o volume varia, tá certo? Na transformação isométrica ou isovolumétrica ou isocórica, o trabalho é zero. Então veja bem, como é que você vai explicar aqui o trabalho realizado, tá? Por exemplo, quando você tem aqui um movimento, né, de expansão, a molécula bate aqui no pistão e volta, tá? Então tem uma força transferida na direção X aqui. O pistão se expande e aí a força e a expansão têm a mesma direção. O trabalho é positivo, no mesmo sentido, né? Mas quando a molécula bate aqui, mas o pistão está vindo contra o eixo X, então você tem aqui uma força a favor de X, mas um movimento contra o eixo X. Então, o trabalho aqui vai ser negativo, porque tem esses sentidos opostos, né? F vezes D vezes cosseno θ, então cosseno θ vai dar negativo, né? Cosseno de 180. Então, na expansão o trabalho é positivo, na compressão o trabalho é negativo, tá? Vamos então pensar aqui um sistema, um cilindro, uma área A, tem uma força aplicada. Essa força pode ser a pressão vezes a área, né? Porque a pressão é a força sobre a área, então a força é a pressão vezes a área. E vai andar um certo dx. Então o trabalho é a força vezes dx, então é PA dx. Esse é o elemento do trabalho, porque se é dx vai ser um dw. Então, PA dx é o elemento de trabalho. Só que esse A aqui, dx, A dx, é um elemento de volume isso aqui, tá certo? Porque ó, é a área da base vezes a altura. Então, o elemento de trabalho é PdV, tá? Aí você integra, então, em todas as de V1 até V2, de PdV, vai ser o trabalho realizado, tá certo? Então, o trabalho realizado na expansão do gás do volume 1 até o volume 2 é integral de PdV, onde esse P é uma função que você tem que ver quanto vale, tá? Qual que é a forma dela. Integral em volume aqui, tá? PdV. E aí, pessoal, você já aprendeu isso no ensino médio, né? O trabalho PDV é integral. A integral, pessoal, é a área embaixo da curva, né? Tá certo? A área embaixo da curva. Então, presta muita atenção no sentido da transformação. Então, aqui, ó, no gráfico PV, aqui eu tenho as isotérmicas, né? As isotérmicas. Então, de 1 para 2, o volume aumentou, expandiu. Então, essa área embaixo da curva, o trabalho é positivo. Agora, se eu venho de 1 para 2, contraiu o volume diminuiu, tá certo? Então aqui o trabalho é negativo, tá? E se a força for constante, a área também vai ser fácil de você calcular, vai ser um retângulo também. Aqui na expansão o trabalho é positivo, tá? E aí, numa transformação isobárica, que é muito fácil, porque a pressão é fixa,
Aí você tem que o trabalho é P ΔV, só. De P é a pressão. Tá? Então o trabalho isobárico é muito fácil. Então, primeiro exercício. Um gás ideal sofre uma expansão isotérmica, que é a temperatura constante. Então ele vai de um V1, volume 1 até o volume 2. Qual é o trabalho realizado? Então a gente já sabe que o trabalho é positivo, porque vai expandir, né? Então só fazer a integral. Se é um gás ideal, pessoal, eu posso trocar esse P pela equação de Clapeyron. P não é nRT sobre V? Então vai ficar assim, ó. Integral nRT é constante, porque é isotérmica, né? Integral de dV sobre V. Que vai dar ln de V. Então o trabalho é nRT ln de V2 sobre V1. Esse aqui é a resposta. Tá? Mas você também pode trocar esse V2 de V1 pela equação de Clapeyron, se você quiser. Tá certo? Aí P1, V1 igual a P2, V2, porque é a expansão isotérmica, né? Então esse V2 sobre V1 é P1 sobre P2. Você pode então escrever assim também. Trabalho igual a IRT ln de P1 sobre P2. Então, o trabalho de um gás no processo isotérmico tem duas fórmulas. Repare que os índices inverteram aqui, ó. Aqui é V2 por V1 e aqui é P1 por P2, tá? Cuidado. Então, eu posso usar essa expressão para o trabalho ou essa, tá? Agora, uma coisa importante é o caminho. O caminho é uma coisa importante em um processo. Okay? Se eu quero sair de um estado A, um estado para ir para o estado B, o caminho que eu tomo faz alguma diferença? E a resposta é sim, faz muita diferença. Tá? Então, se eu saio de 1 e quero ir para 2, eu posso fazer o seguinte caminho, direto, de 1 para 2, uma isotérmica. Posso fazer aqui ó, uma isobárica e uma isovolumétrica. Posso fazer uma isovolumétrica e depois uma isobárica. Nos três processos, pessoal, o trabalho e o calor trocado são diferentes. Tá? Por exemplo, se você vai de 1 para 3, de 3 para 2, o trabalho é essa área aqui. Porque daqui para cá não tem área, né? Porque é isovolumétrico, o trabalho é esse aqui. Mas, se você vai de 1 para 4, de 4 para 2, o trabalho é bem menor. Tá? Se você quiser um grande trabalho para poder expandir o movimento de uma máquina, você não usa esse processo, você usa esse. Tá certo? Se puder. E se você for num processo isotérmico, aí a área é essa. É o meio termo. Tá certo? Então, como o trabalho muda, o calor fornecido também muda. Tá? Então, o caminho que você faz é importante no processo. Esse caminho tem que ser dado, tá? Se o trabalho depende do caminho, o calor também depende, tá? Um exemplo é esse cara aqui, ó. Se eu tenho gás a 2 litros de gás, vou expandir para 5 litros de gás. Uma isotérmica, tá? Eu vou abaixar a pressão e vou expandir o volume, tá? O calor aqui é positivo, tá? Porque é isotérmico, então o calor é igual ao trabalho. Aí acontece, se eu tiver um outro sistema, em que eu tenho aqui 2 litros e o vácuo, e aí eu quebro essa parede aqui e expande, aqui não tem nenhum trabalho, pessoal, porque aqui não tinha gás. Tá? O gás não expandiu, ele não empurrou nada, ele só se espalhou. Então, para ocupar esses 5 litros, eu tenho duas formas diferentes. Nas duas formas diferentes, eu tenho valores de calor diferentes. Tá? Então, o calor também depende de como você faz o processo, depende do caminho. Tá? Então, o calor também que vai ser retirado ou vai ser injetado, depende de qual vai ser o caminho que você vai fazer. Tá? Então, essa aqui é a primeira parte dessa aula, aqui está um resumo, tá bom?
Bom, agora, qual que é a primeira lei da termodinâmica? Tá? Essencialmente, é a conservação da energia. Tá? Eu preciso saber o que é a energia interna de um gás. Tá? Energia interna do gás, ela é, primeiro, a energia cinética, tá? Que as partículas têm por causa do movimento de translação, e também a energia potencial da interação entre elas. Tá? Num gás rarefeito, a energia cinética é muito maior que a potencial. Num gás mais condensado, as duas são importantes. Mas a energia interna é a soma, então, da energia cinética mais a energia potencial das moléculas, tá certo? E aí o que acontece? Vou dar um exemplo aqui de como que você tem que fazer a conta na primeira lei. Vamos supor que o sistema recebeu 150 joules de calor. Ele expandiu e realizou 100 joules de trabalho. Você fala assim, mas putz, onde é que estão os outros 50? Os 50 ficou preso aqui dentro. Então a variação da energia interna, chamada ΔU, é 50. Vamos supor, então, que agora que é o seguinte, as vizinhanças aqui no ambiente realizou um trabalho sobre o gás, um trabalho de menos 100 joules. O gás comprimiu e perdeu 150 joules de calor. Opa, cadê os outros menos 50? Ficou aqui dentro, perdeu aqui dentro, quer dizer, o sistema que forneceu esses 50 a mais para poder perder 150. E aí, então, o sistema abaixou a energia interna em 50 joules. Agora aqui, ó, vamos supor que o sistema recebeu 150 joules e realizou um trabalho de 150 joules. Então, o sistema não perdeu nem ganhou energia no final. Então, a variação da energia interna é zero. Tá? Então, essa variação da energia interna dá conta de balancear essa equação entre calor e trabalho. Então, a variação da energia interna é calor menos trabalho. Tá? É isso que é a variação da energia interna. Então, isso aqui é conservação da energia, tá? Para você poder dar conta do trabalho mecânico e relacionar ele com a energia do calor que é fornecido, o calor da energia em trânsito. E a diferença dos dois pode ficar presa no sistema, ou o sistema pode ajudar a fornecer energia, tá certo? Quando você faz exercícios, por exemplo, você faz um trabalho positivo, né? Você empurra as coisas do lado de fora, né? Empurra o peso, empurra... E aí, o que acontece? Você vai ter que gerar essa energia de algum lugar, tá? A energia que você recebe é a energia dos alimentos, tá certo? Então, a variação da energia interna, que é Q menos trabalho, ela vai ser negativa, porque o calor que você fornece, o que é fornecido, né, pelo seu corpo, ele vai ter que ser maior que o trabalho, menor que o trabalho, quer dizer, e aí você vai precisar repor essa energia interna, que aí você vai fazer isso com os alimentos, tá? Então, o corpo é um sistema termodinâmico, tá? Você pode encarar dessa mesma forma que um gás, por exemplo, né? Então, a energia interna, ela é um processo que dá conta do balanceamento de calor e trabalho. Mas nós vimos que o calor e o trabalho dependem do caminho. Aí você fala assim, a energia interna também depende do caminho? E aí, não há nenhum método de você descobrir isso teoricamente, tá? Se de um caminho 1 até um estado 2, se ΔU é o mesmo, né? Então o que você faz? Se esse cara depende do caminho, esse aqui também depende, você fala assim, então ΔU também depende. Só que aí você pode dizer assim, não, mas aí esse aqui depende de um jeito, esse aqui depende de outro, e aí eles cancelam, ΔU não depende. E aí a única maneira que o pessoal tem de fazer isso é você fazer experiência. Aí você faz várias transformações de mesmo estado inicial e mesmo estado final, por vários caminhos diferentes. Aí você mede ΔU, né? E aí que você descobre? Você descobre que ΔU não depende do caminho. Tá?
ΔU só depende do estado inicial e do estado final, mais nada, tá? E então, apesar de que o trabalho e o calor dependem do caminho utilizado, o ΔU não depende, tá? ΔU só depende do estado inicial e estado final, tá? Então, por exemplo, quando você vai aquecer essa xícara, tá, de café, tá? Se você põe ela no coador de pano, ou no coador de papel, ou numa máquina, o processo todo não importa. Só importa o estado inicial, que era o pó, e o estado final, que é o café. A energia interna só depende disso, não depende de como foi feito. Já o trabalho e o calor depende de como você fez o processo, mas a energia interna não depende, tá? Uma coisa muito importante é um processo cíclico, né? Processo cíclico é quando você sai do estado 1, passa e volta para o estado 1. O estado 2 é igual ao estado 1. Então, como ΔU só depende do estado inicial e do estado final, como o estado inicial e final é o mesmo, ΔU é zero. Então, nesse caso, o calor é igual ao trabalho. Tá certo? ΔU é zero. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, eu nem vou falar sobre isso, mas aqui é um exemplo de um ciclo de vida de uma pessoa. Você acorda de manhã, injeta um calor, faz um certo trabalho. Aí você acumula aí uma energia interna. Você gasta essa energia interna em forma de trabalho. Aí na hora do almoço você injeta um calor na alimentação, faz um trabalho, e assim vai indo, vai indo, vai indo. Aí no final do dia, se você voltou no mesmo estado inicial que você estava, então o calor é igual ao trabalho e o ΔU é igual a zero. Tá certo? Já um sistema que é isolado, pessoal, o sistema isolado é aquele que não troca calor. Se ele não troca calor, ele não pode expandir. Se ele não pode expandir, tudo é zero. O sistema isolado tudo é zero. O calor é zero, o trabalho é zero, o ΔU é zero, tudo zero. Tá? Então o sistema isolado é uma coisa inerte, por isso que não tem muito interesse pra gente. Tá? Então lá o 2 igual a 1 também. Vamos lá então. Primeiro exercício. Você deseja tomar um sundae com uma calda quente, cujo valor alimentar é 900 calorias. E em seguida subir correndo vários lances de escada para transformar essa energia em sobremesa ingerida. Até que altura você terá que subir? Suponha que sua massa seja 60 kg. Tá? Bom, cuidado, que essas calorias de alimentação, pessoal, não são calorias, tá? 900 calorias maiúsculas, que é quilocalorias, tá? Então são 900.000 calorias que tem no sundae. É que eles não falam isso para não assustar as pessoas, mas é 900.000. Aí você vai dar 3.767.400 joules, multiplicando para 4,186, tá certo? Aí você tem que fazer essa conta de energia potencial, MGH. Tá? Então, a energia potencial é igual à caloria que você consumiu, isola o H, tá certo? Então, esse H vai ser a bagatela de 6.410 metros. Vai ter que subir só 6 km para você queimar essa caloria. Tá certo? O que não vai ser possível, né? Entretanto, esse negócio de você... quando você toma um sundae de 900 calorias, você não consegue absorver todas as 900 calorias, porque o teu corpo não é uma máquina perfeita. Tem um rendimento, né? O rendimento dos alimentos é mais ou menos 25% só. Então você vai receber só 225 quilocalorias. Então você vai ter que dividir isso aqui por 4. Vai ser só 1.600 metros de altura que você tem que subir. E isso aí é uma coisa muito interessante, né? Ninguém consegue fazer isso. Mas você perde muita caloria para manter o seu corpo, tá? E quando você faz um exercício, por exemplo, você vai levantar aqui um peso, tá? De uma altura de 1 metro. Você calcula o trabalho, dá 5 calorias, né? Mas 5 calorias, se você conseguisse, teu corpo fosse perfeito, você vai ter que fazer muito mais que 5 calorias para você fazer esse trabalho. Você gasta muito mais energia para fazer um trabalho porque o seu corpo não tem rendimento de 100%. Tá? Então, no final, quando você faz exercício, quando você mantém seu corpo vivo, você gasta muita energia também, tá certo?
Um processo cíclico, um exemplo, né? Um processo cíclico aqui, ó. Eu saio de A, vou para B, e depois volto de B para A, tá certo? Repare que o ciclo é anti-horário, tá certo? Anti-horário, tá? Então, ele saiu do estado inicial e voltou para o estado inicial de volta, então ΔU aqui é zero. Se ΔU é zero, o trabalho é igual ao calor, tá? O trabalho é menos 500 joules. Por que o trabalho é negativo? Porque quando ele faz um trabalho positivo, que é essa área aqui, ó, tá? Quando ele volta, o trabalho é negativo, que é toda a área até aqui embaixo. Então a área que sobra é só essa área de dentro. Então no trabalho, num processo cíclico, o trabalho é a área do ciclo. Então esta área do ciclo é o trabalho. Como o trabalho está no sentido anti-horário, o ramo de cima, que é a compressão, ele é mais alto do que o ramo da expansão. Então você tem uma compressão mais forte do que a expansão. Então o trabalho aqui vai ser negativo. O trabalho é negativo, então quer dizer que o calor é negativo. O ΔU é zero, o calor é menos 500 também. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sistema perdeu calor. Tá? Isto é uma geladeira. Tá? Há uma compressão, que é um agente externo que faz um trabalho sobre o gás. Quem é esse agente externo? É o compressor da geladeira. Daí o gás rapidamente expande e nessa expansão há uma perda de calor violenta, né? Então o calor é retirado do sistema e é jogado para fora da geladeira, para a parte de fora da geladeira. Então esse processo é um processo de refrigerante, tá certo? Então aqui o calor é menos 500 também e o ΔU é zero, tá? Agora vamos ver esses processos aqui, ó, termodinâmicos. Ó. Aqui eu tenho uma transformação isovolumétrica de A para B, onde 150 joules de calor são fornecidos. Depois, de B para D, mais 600 joules são fornecidos. E tem outro caminho opcional. Sai de A para C e de C para D. Tá? Tem dois caminhos possíveis aqui. Tá? Letra A. Calcule a variação da energia interna no processo AB. Ora, no processo AB é um processo isovolumétrico. O trabalho é zero. ΔU igual a Q menos trabalho, ΔU igual ao trabalho. Então, se o ΔU igual a Q menos trabalho, ΔU igual a Q, né? Trabalho é zero. Então, se o Q é 150, ΔU é 150. Tá certo? Não tem o que pensar. Calcular a variação de energia interna no processo ABD. ABD. Então, quem que é o ABD? Então, quanto ele recebeu de energia? Ele recebeu 150 mais 600. Recebeu 750. Qual foi o trabalho realizado? O trabalho realizado foi esta área aqui, ó, tá? De B para D, que é lado, que é 3 litros, vezes altura, que é 80 aqui, né? 80 10 ao cubo. 80 cancela, o 10 ao cubo aqui cancela coisa menos 3, dá 80 vezes 3, 240. Então aqui deu 240 joules de trabalho. Então 750 menos 240 vai dar 610. Né? Então aqui, ó, o trabalho é BD, porque aqui não tem trabalho, e aqui é 240. Então o total de calor é 750, então o ΔU vai ser 510. 750 menos 240, 510, tá certo? Depois ele pede a variação de energia interna no processo ACD. ACD. Veja bem, a variação da energia interna por esse processo não precisa ser calculada. Por quê? Porque a energia interna, a variação, depende do estado inicial e do estado final. Se eu já fiz para
processo, se eu fizer por esse outro, vai dar a mesma coisa, porque só depende do estado inicial e final. Então, se de A para D eu já fiz uma vez e deu 510, se eu fizer de novo por outro caminho, vai dar 510 também, porque o ΔU não depende do caminho, tá certo? Aqui tem uma continha que você pode olhar depois, em cada etapa, quanto que é o calor, o trabalho e o ΔU, tá certo? Vamos lá aqui, ó. Termodinâmica da ebulição da água. 1 grama de água, que é 1 centímetro cúbico, se transforma em 1.671 centímetros cúbicos, quando ocorre o processo de ebulição. Há uma pressão constante de 1 atm. Então, na ebulição, o vapor d'água ocupa um volume muito maior do que a gota d'água, tá certo? O calor de vaporização é aquele ali, 2,256 vezes a sexta, joule por quilograma. Calcule, então, o trabalho realizado pela água quando ela se transforma em vapor. Letra B, o aumento da sua energia interna. Bom, letra A, o trabalho é integral de PdV, certo? Se o P é constante, é só o P e ΔV, então. Então o trabalho é P ΔV, P2 menos V1. Então aqui é a pressão atmosférica, aqui é o V2 menos V1. Então o trabalho é 169 joules. Tá? Bom, e aí... letra B. Como é a energia interna? ΔU é Q menos trabalho. Tá? Então, o trabalho está aqui. Quem é o Q? O Q é o calor que você forneceu para vaporizar. Tá? Se é 1 centímetro cúbico, 1 grama só, então é 0,01 kg vezes isso aqui, porque o calor é ml, não é isso? O calor é ml, que é latente, né? O m é 1 grama, então deu 2.256 já. Então, quem que é o ΔU? ΔU é Q menos trabalho. Tá? Então, ó, o trabalho foi pequeno, então ΔU aumentou bastante a energia interna do sistema. Tá? 2.087 joules. Em muitas, a gente só vai mencionar isso aqui, mas em muitos processos é bom você trabalhar com variações infinitesimais. Então, em vez de ΔU, um DU. Então, em vez de um calor gigante, um DQ. Um trabalho DW. Então, a diferença entre o calor fornecido diferencial e o trabalho realizado infinitesimal, né, é o DU, que é a variação da energia interna também infinitesimal. Muitas vezes, escrever assim as coisas fica mais prático, tá? Só que o DW, a gente já viu que é PDV. Então pode escrever assim também, ó. DU igual a DQ menos PDV. Tá? E agora, baseado nisso, vamos classificar os processos termodinâmicos. O primeiro é o processo adiabático. O que é o adiabático? O adiabático é quando você não troca calor com o meio. Tá? Então, o calor aqui é zero. Não tem troca de calor com o meio. Então, ΔU é menos do trabalho, que é o processo adiabático. Tá? Então, se o gás se expande sem receber calor, é porque ele perdeu a energia interna, ΔU igual a zero. Se o gás se comprime sem soltar calor para fora, então, porque aumentou a temperatura do gás, ΔU positivo. E um sistema termodinâmico muito comum é quando você abre uma champanhe e você vê ao redor da boca aquela fumacinha, tá certo? O que acontece? Isso aqui é uma expansão adiabática, porque é muito rápida. Não dá tempo de trocar calor com o meio, tá? Então, nessa expansão muito rápida, tá? O gás faz um trabalho positivo. Então, o sistema aqui do vapor d'água perde energia, fica muito frio. E aí, ele, em contato com o ar de fora, ele se condensa, tá certo? Beleza? Bom, vamos guardar essa fórmula aqui, a gente sempre usar ela quando precisar. O que é um processo isocórico, ou isovolumétrico, ou isométrico? É quando o V é constante. Então não tem variação de volume, então o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, o ΔU é igual a quê? Tá certo? ΔU é igual ao calor. O que é um processo isobárico? O isobárico é a pressão constante. Na pressão constante, isso aqui pode ser qualquer valor, esses três, né?
única coisa que eu sei é que se a pressão for constante, o trabalho é P delta V só. Então isso aqui é fácil de calcular. Então o trabalho é muito fácil de calcular. P delta V. Mas eu tenho as três coisas aqui, não tem jeito. E, geralmente, o cozimento das coisas, né, a arte da culinária, ela é toda transformações isobáricas, né, porque você está sempre com a panela aberta com pressão atmosférica. Eu não sei como você usa a panela de pressão. Um processo isotérmico é quando a temperatura é fixa, tá? E aí, o gás ideal, a gente vai provar depois que a energia interna é a função da temperatura. Se a temperatura é fixa, a energia interna é fixa. Aí então ΔU é zero. Se ΔU é zero, o calor é igual ao trabalho. É um processo isotérmico, mas só vale para gás ideal, tá? Então aqui eu tenho as 4 transformações, ó. Aqui eu tenho várias isotermas, tá? Várias isotérmicas aqui. A temperatura vai aumentando aqui para cima, né? Ó, de A para 1, ela passa de uma isoterma para outra, tá? Isso aqui é uma transformação adiabática. De A para 2, o volume é fixo, é uma isocórica, tá? De A para 3 é uma expansão isobárica, tá? E de A para 4 é uma isotérmica, porque eu segui aqui na mesma linha, tá certo? A energia interna do gás, tá? Ela tem uma formulação que pode ser independente, né? E aí, a energia interna do gás depende apenas da temperatura e não depende do volume nem da pressão. Por quê? Porque esse é o único método de explicar por que o ΔU não depende do caminho. Porque o caminho oferece variações de pressão, variações de volume, tá certo? Por isso que os trabalhos e os calores são diferentes. Se também dependesse, ΔU dependesse de pressão e volume, também dependeria do caminho. Mas aí, como ele não depende do caminho, a gente já viu experimentalmente isso, então ele só pode depender da temperatura. Então a energia interna, se a temperatura aumenta, a energia cinética das moléculas aumenta, ΔU maior que zero, U aumenta, tá certo? Então, esse ΔU, dependendo só da temperatura, tá? Quer dizer, então, que se o T é constante, o produto PV é constante, tá? E a energia interna também é constante, tá? E muitas vezes ΔU tem que fazer a conta, Q menos tal, eu não sei quanto que é ΔU muitas vezes, tá certo? Entretanto, nós vamos deduzir agora uma fórmula para ΔU que ela é universal, tá? O calor que você trabalha lá, ΔU é Q menos trabalho, então o Q é ΔU mais trabalho, tá certo? Então a energia que você fornece, uma parte fica presa no sistema e outra parte você realiza o trabalho, tá? E é muito diferente se você faz isso aqui a pressão constante ou volume constante. Quando você faz a volume constante, fica mais fácil. Por quê? Porque o trabalho é zero. Então, o calor é NCV ΔT. Então, um diferencial de calor dá um diferencial de temperatura. E nesse processo aqui, pessoal, nesse processo, com volume fixo, o trabalho é zero. Se o calor é isso aqui, ΔU também é isso aqui. Tá? Já aqui, eu tenho dQ, pressão constante, eu tenho os três termos. Tá? E aí, aqui, olha, eu posso, então, sair da pressão 1 e ir para a pressão 2 num processo de volume constante. Então, aumenta a temperatura e aumenta a pressão. Ou vou num processo de pressão constante. Aumenta a pressão, aumenta o volume e aumenta a temperatura. Tá?
Então eu tenho essas duas opções aqui para calcular o calor específico. E aí o que eu faço? Bom, a diferencial de, aqui é dU é igual a dQ menos dW, que é menos PdV. Mas, se eu fizer um processo isovolumétrico, o dQ é isso aqui. Tá? E esse P ΔV aqui é zero. Então, o dU é igual ao dQ. Então, o dU também é isso aqui, NCV dt. Agora, se eu fizer um processo isobárico, então aqui é o CP. E aí o CP, eu coloco isso aqui, dU, dQ. Isso aqui é PdV e o dQ, o dU vai ser essa subtração aqui. Não tem o que fazer, né? É dQ, que é esse negócio aqui, menos PdV. Só que esse dW, que é menos P, que é PDV, se eu usar Clapeyron, não é PV igual a NRT, então PDV é NRDT, tá certo? Então, eu posso trocar esse PDV por NRDT. Então vai ficar assim, ó, o dU, que é NCVDT, desculpa, aqui nesse caso aqui, NCPDT, igual, não, desculpa, ele isolou aqui, passou o dQ para cá, não, passou o trabalho para lá. Então, o dQ, que é NCPDT, tá aqui, igual ao dU, mais esse cara aqui, que é NRDT. Tá? Só que o dU, ele é NCVDT. Se eu achei o dU, se o dU aqui é o mesmo nos dois processos, então eu posso igualar esse com esse. Então, o dU é NCVDT. E tem esse NRDT aqui do PDV. Posso cancelar o N, posso cancelar o DT, e aí eu vou ter então que CP igual CV mais R. Essa é uma relação universal, pessoal. Então, o calor específico à pressão molar, pressão constante, ele é sempre maior do que o CV e o valor é o R, que é a constante do gás. Olha que interessante. E aí, pessoal, se eu tenho um processo que eu consegui calcular o ΔU de um jeito, qualquer outro processo que eu fizer, o ΔU é o mesmo, porque ele independe do caminho, tá certo? Independe do caminho. Se aqui eu conseguir achar o ΔU para um processo isovolumétrico, outro processo qualquer que eu usar, o ΔU pode ser esse mesmo aqui. Por quê? Porque o ΔU independe do caminho, tá certo? E aí eu posso fazer então agora a razão entre os calores específicos, que é CP sobre CV. Esse CP sobre CV, como o CP é maior, é um número maior que 1, chamado de gama. Tá? Gama é igual a CP/CV. O pessoal fala, gama é igual a CP/CV, que é CP sobre CV. Num gás monoatômico, o CV é 3 meios de R. Lembra? E aí, o CP mais CV, 3 meios de R mais R, 5 meios de R. Então, o CP sobre CV dá 1,67. Tá? Se você for olhar a tabela aqui das medições experimentais, o monoatômico dá 1,67. Olha que interessante. Exatamente isso. Se você pegar um gás diatômico, se você lembra, o CV era 5 meios de R. Lembra do outro capítulo? Do 18? Então, o gama é CP sobre CV, então aumenta 1 aqui, dá 7 meios de R sobre 5 meios de R. Isso daqui dá 1,4. Aqui o diatômico aqui, ó, 1,41, 4,44, tá certo? Então, realmente isso aqui verifica-se nas medidas, isso aqui é calculado experimentalmente, tá? Então, realmente esse gama CP sobre CV é uma constante do gás, tá? Por exemplo aqui, ó, resfriando o seu quarto. Um quarto ou dormitório típico contém cerca de 2.500 mols de ar. Calcule a variação da energia interna para essa quantidade de ar quando ele é resfriado, de 35 graus Celsius para 26 graus Celsius, mantendo uma pressão constante de 1 atm. Considere o ar como um gás ideal com gama igual a 1,4. O que você faz? Ora, ΔU
é NCV ΔT, tá? É isso aqui, né? Eu consegui achar ΔU por esse processo, por um processo isovolumétrico, então ele é igual para todos, porque o ΔU não depende do caminho. Então eu vou calcular aqui o CV que não foi dado. Então eu tenho que fazer um pouquinho de álgebra. Ele me deu gama. Gama é igual a CP sobre CV. Mas o CP é CV mais R. E aqui vai ficar CV sobre CV cancela, vai ficar 1 mais R sobre CV. Isso aqui é igual a gama. Aí você isola o CV, dá R sobre gama menos 1. Então o CV para esse gás deu 20,79. Agora eu faço essa conta aqui, com 2.500 mols, com esse valor de CV, e com ΔT aqui, né? Que vai dar negativo, vai ficar menos 468 kJ. Tá? Esse é o trabalho que um ar-condicionado tem que fazer para tirar esse calor de dentro de um quarto, por exemplo. Tá certo? Então, pessoal, eu consegui achar uma transformação em que o cálculo de ΔU funciona, que é esse aqui, NCV ΔT. Então, vale para qualquer processo, porque o ΔU não depende do caminho, tá certo? Aqui é um resumo dessa parte. A parte final agora são chamados processos adiabáticos, tá? No adiabático, a troca de calor é zero. Então, dU é menos PdV, tá? O adiabático, em geral, é uma curva um pouco mais inclinada que sai de uma isoterma e passa para outra, tá? Ele é mais inclinada do que uma curva isotérmica, tá? Então, o que acontece? Se é adiabático, dU é igual a dQ. Desculpa, dQ é zero, dU é igual a menos PdV. Mas o dU é NCV dt. E aqui é igual a menos PdV. O que eu faço agora? Uso aqui o Clapeyron. O que é o P? nRT sobre V. nRT sobre V. Certo? E agora o que eu faço? É para que o dt passo para cá sobre t, né, passo esse cara para cá e fatoro, né, dt sobre t mais r sobre cv, dv sobre v igual a zero. Tá? Eu só cancelei o n, passei esse termo da esquerda para o outro lado e dividi tudo por nRT. Tá? Não, dividi tudo por t e multipliquei por cv. Aí deu isso aí. O que acontece então, pessoal? Quer dizer o seguinte, que esse R sobre CV é uma constante também, né? O R é CP menos CV sobre CV. CP daqui, isso aqui vai ser CP menos CV. CV sobre CV é 1. E CP sobre CV é gama. Então, R sobre CV é gama menos 1. Então, fica assim, ó. dt mais gama menos 1, dV sobre V igual a zero. Só se você trocar de lado e integrar, isso aqui dá ln e dá ln. Tá certo? ln de t menos ln de t0, passa para o outro lado que é constante. Mais gama menos 1, ln de v menos ln de v0, passa para o outro lado que é constante. Tá certo? E aí acontece, esse gama menos 1 posso passar aqui para cima, porque ele é a propriedade do logaritmo, né? ln de x elevado a o a cai para frente. Então posso voltar lá para cima e ficar assim. E no produto, o ln da soma é o ln do produto. Então, ln de t vezes v elevado a gama menos 1 é uma constante. Então, num processo adiabático, t vezes v elevado a gama menos 1 é uma constante. Tá? Então, T1V1 elevado a gama menos 1 igual a T2V2 elevado a gama menos 1. Isso aqui é um processo adiabático. Um gás ideal vale essa relação. E mais do que isso, eu posso agora trocar esse V pela equação de Clapeyron. Né? Então, o que é o V? É P sobre nRT. T com T cancela. Fica assim. Aí esse V vezes esse V, cancela esse menos 1. Vai ficar PV elevado a gama sobre NR. Esse NR passa para o outro lado, que é constante.
Então fica assim, PV elevado à gama igual a constante. Então, PV, P1V1 elevado à gama igual a P2V2 elevado à gama. Isso aqui é um processo adiabático, gás ideal. Pode ser essa expressão de cima ou essa expressão de baixo, você quem sabe. Pode usar uma das duas. Então, esse é o processo que eu estava pedindo para vocês calcularem no exercício anterior, lá no exercício E8 da aula passada. Não sei se vocês chegaram a pesquisar sobre essa parte, mas tinha que usar ou eu usava essa fórmula ou essa aqui. Tá certo? O trabalho na diabática, então, ele é igual à variação da energia interna, né? Se o calor é igual a zero, então o trabalho vai ser igual a menos ΔU. Então fica NCV ΔT, só que é o seguinte, aqui tem que trocar, então o sinal de menos aqui na frente, você vai fazer então a temperatura inicial menos a final, para troca aqui dentro para cancelar o sinal de menos, tá certo? Então o trabalho também pode ser calculado na diabática por essa fórmula aqui, tá certo? Como o PV é igual a NRT, você pode trocar aqui o T por PV sobre NR, certo? E aí você vai ter aqui esse R para fora, o N cancela, o T cancela, fica P1V1 menos P2V2, CV sobre R é 1 sobre gama menos 1, P1V1 menos P2V2. Então eu tenho duas fórmulas aqui possíveis do trabalho, mas que só valem a transformação adiabática. Onde aparece esse gama aqui. Gama aparece na diabática, tá? Por exemplo, compressão adiabática em um motor diesel. A razão de compressão do motor diesel é 15 para 1. Nossa, então comprime 15 vezes. Isso significa que o ar é comprimido no interior do cilindro até que o volume seja igual a 1 sobre 15 avos do seu volume inicial. Aqui está um gráfico, né? Aqui está o volume inicial V1. No final, o volume aqui, ó, só na partinha de cima aqui, é 1/15 avos do volume inicial. Tá? Sabendo que a pressão inicial é uma atmosfera aqui, e a temperatura inicial também é 27 graus Celsius, calcula a pressão, temperatura e pressão final aqui. Ó. Quanto que é a temperatura aqui e a pressão aqui. Tá? Depois pergunta qual o trabalho realizado na compressão. Sabendo que o volume inicial do cilindro é 1 litro. O CV do ar foi dado e o gama também foi dado. Então o que você faz? Transformação, você usa o P1, T1V1 elevado a gama menos 1 igual a T2V2 elevado a gama menos 1. Aí você quer saber o T2, temperatura final, só usar a relação com a temperatura. E aí você vai ter aqui que a temperatura final é 613 Celsius. Você quer saber qual que é a pressão final? Você usa aquela outra relação, que é P1V1 elevado a gama igual a P2V2 elevado a gama. Então P2, isola lá, vai dar 44 atmosferas aqui. Então aqui vai ser 44 atmosferas. Uma pressão gigantesca. Tá? Qual é o trabalho realizado no gás, pelo gás? Então, foi compressão, né? Está negativo. Então o trabalho vai ser aquela expressão lá, né? 1 sobre gama menos 1, P1V1 menos P2V2. Como V1 sobre V2 é 15, tá certo? Eu passo o V1 para fora em evidência, né? E o V1 é 1 litro, tá certo? Faço a conta e eu tenho então que dar menos 494 joules. Foi perdido foi o trabalho que foi feito pelo sistema contra o gás, né? Então é compressão, tá? Eu poderia também usar outra fórmula. Primeiro eu calcularia o número de moles. Então isso aqui é outra fórmula, tá, pessoal? Tem que dar a mesma resposta. E aí, sabendo o número de moles, eu aplicaria aquela fórmula do NCV ΔT, dá a mesma resposta, tá? Tanto faz. Esse aqui é o método 2, esse aqui é o método 1, para achar o trabalho. Tá? Esse aqui é o resumo do final, dessa parte final das transformações adiabáticas, tá? Então, essa aqui é a lista 10 do capítulo 19, tá? Aqui estão os exercícios. Treine,
No dia 23, terça-feira, o exercício 9 vai ser sobre esta parte aqui. Exercício 9, deixa eu ver isso aqui. Terça-feira, dia... No exercício 8, perdão, tá? Exercício 8, tá? Vai ser sobre essa parte aqui, que é o capítulo 19, tá bom? Então, pessoal, essa era a parte de primeira lei da termodinâmica, espero que vocês tenham gostado. Quem é da engenharia mecânica vai usar muito isso na parte de máquinas de processos quentes, tá certo? Isso aqui é só o comecinho do do iceberg, pessoal. Vocês vão ver isso aqui demais, muito, 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 tá? Se fosse para civil, para outros cursos, para elétrica eu falava nada, mas para vocês vão ver isso aqui demais, tá? Isso aqui foi só a primeira versão desse assunto, tá bom? Então, pessoal, tudo de bom, bom fim de semana, bons estudos aí. Qualquer problema, manda mensagem. Até logo.